Olá, tudo bem? Há 2 semanas a gente conversou aqui um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Como é que eu entrei na política, como é que eu entrei nas eleições e como é que eu virei consultora política, né? Como é que a gente chegou aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, vou tentar resumir para vocês aqui nesse vídeo, como é que surgiu a política das coisas, né? O nome é Política das Coisas, aí a gente chama a política, o política, o que for, né? Política das Coisas, como é que surgiu? Então, vamos lá. Nos meus últimos 10 anos, né, que eu trabalhei com eleições, eu comecei a observar principalmente o perfil dos clientes, né? O que os clientes esperavam da consultoria política, como os clientes entendiam a consultoria política, né? Muita gente entendia e ainda entende como apenas a comunicação, porque é a face visível, né, do planejamento estratégico e principalmente da campanha. Outros identificavam apenas com publicidade, né, e tinham uma dificuldade de entender como é que funciona o todo, né, da consultoria política, como pode beneficiar, como isso pode, e principalmente que devem planejar a sua atuação política, não só a sua eleição, né. Então eu fui pensando como é que era possível melhorar essa relação, oferecer algo de maior qualidade e outra, do outro lado, como oferecer melhores políticos para as pessoas, para os cidadãos, né? Porque, em minha opinião, pelo menos eu trabalho a consultoria assim, você não está só oferecendo uma melhor maneira daquela pessoa se tornar um líder político, daquela pessoa fazer uma carreira política, mas você está oferecendo também uma pessoa que vai intervir socialmente, uma pessoa que vai intervir na vida dos outros, né? Quando você é político, nossa cultura política é muito o político está fazendo aquilo para si, mas na verdade a política é um serviço público, né? Então eu fiquei pensando como é que a gente podia trabalhar uma consultoria política ou um sistema, né, em que os políticos e as lideranças pudessem ser primeiro entender como é que funciona e depois trabalhar essa sua posição política em prol da sociedade, né, juntando uma coisa com a outra. Então, ao longo desses anos, eu fui adquirindo não só toda aquela formação que eu já conversei com vocês no vídeo anterior, como também a observação, né? E quando eu fui para o mestrado, minha pesquisa a base é a teoria democrática, né? A teoria da representação política. Eu fui entendendo a fundo toda a base que sustenta essa relação entre representantes políticos e cidadãos, né? Então, qual é o real sentido dessa relação, como é que deve se comportar um representante, que papéis o cidadão tem também nessa relação, entendeu? Então, juntou a minha prática com essa base teórica e o fundamento tanto da representação política como da própria teoria da eleição política, que eu até conversei com vocês também no vídeo do YouTube, tá lá para vocês darem uma olhada. E eu pensei, eu preciso montar um sistema que possa casar as duas coisas, né? O que é importante para o líder político, o que é importante para a sociedade. E assim surgiu a ideia do Política das Coisas. Na verdade, é o primeiro esboço, né? Nem esse nome tinha ainda, né? Então, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou fazer isso? E eu pensei, eu gosto muito de ficção científica, etc. Isso tem muito a ver com tecnologia. E observando essa mudança do mercado, a introdução das redes sociais, a tecnologia, a internet, e mudança das formas de comunicação interferindo também no agir político, isso foi me chamando a atenção de como a gente ia trazer uma consultoria política dessa próxima década, né? Que nós estamos terminando esse ano de 2020 e também estamos terminando a década, né? Então, como é que a consultoria política vai trabalhar nesse novo mundo, nessa nova forma de se comunicar, nessa nova forma de agir politicamente, né? Não é só substituir a TV e o rádio pela rede social, etc. Tem toda uma conversa, tem todo um planejamento, uma preparação. Então, eu assistindo um filme pela milésima vez, né, o Eu, Robô, quem me conhece sabe que eu amo livro, amo filme, e Asimov para mim é muito, muito interessante, ele tem uns insights e uma pesquisa fantástica, né, nos livros de ficção científica. E mais uma vez, revisitando o filme Eu, Robô,
eu lembrei do conceito de internet das coisas, né? E isso remete ao quê? A uma comunicação em rede, né, dos vários elementos eletrodomésticos, principalmente eletrodomésticos e eletroeletrônicos, como eles se comunicam para melhorar a experiência do usuário, né? Melhorar o dia a dia, quais são as partes que compõem aquele ecossistema tecnológico para melhorar a vida das pessoas. E eu pensei no próprio conceito de política, porque a política está em tudo que a gente faz, né? É a base de tudo que a gente vive. Mesmo que você diga, eu não gosto de política, eu não entendo de política, mas você tem política na sua vida, no seu dia a dia, né? A política faz parte de tudo, desde o preço do pão até o modelo da educação que seu filho vai receber na escola pública ou privada. Então tudo é política. E eu pensei que também a gente podia trabalhar isso. Como é que a política pode estar em todas as coisas, trabalhar em rede para melhorar essa experiência do usuário, que no caso são os cidadãos, né? Somos nós. Então, como consultora, como é que a gente pode trabalhar isso? Então, daí veio o nome Política das Coisas. E juntando essas observações que eu tinha, a base teórica, a ideia de formar algo que pudesse melhorar a vida dos atores envolvidos nas duas pontas da relação política. E quando veio o nome, nasceu também o propósito, né? Que aí o propósito da gente é o quê? Formar liderança política. Porque é diferente do simplesmente você ser político. Vou me candidatar, se eu fui eleito eu sou um político. Não é bem assim que a gente quer que funcione a coisa. A gente quer que você seja um líder político, uma líder política. Que é o quê? Aquela pessoa que influencia. A gente está na era da influência. Então a gente tem que formar uma pessoa que tenha consciência do seu papel político, tenha consciência do seu serviço político e esteja de acordo com a necessidade das pessoas. As últimas pesquisas na América Latina, Europa, nas últimas décadas em especial, demonstram um índice de desconfiança política muito alto, em especial nas instituições representativas, que tem governo, congresso, né? Então, essa desconfiança revela o quê? Que os líderes não estão de acordo com a necessidade das pessoas, não estão ouvindo as pessoas e não estão respondendo às pessoas. Então, nosso propósito é formar líderes políticos, formar e trabalhar com líderes políticos qualificados e responsivos. Porque para você assumir uma posição e para você ter uma atuação condizente, você primeiro tem que entender aquilo. Tem que entender o movimento social, tem que entender o comportamento eleitoral, né? Então, entra a questão da qualificação. Você tem que ter um líder qualificado. Qualquer profissão ou atividade que você vai exercer, você tem que ter um mínimo de qualificação, né? Você não é médico sem entender a medicina, você não é engenheiro sem entender de matemática, física e diversos outros elementos. Você sequer consegue consertar uma torneira se você não tiver um conhecimento específico, uma qualificação mínima para aquilo, né? Então, por que quando você vai trabalhar em sociedade, você vai representar as pessoas e você vai interferir na vida delas, por que você não precisa ser qualificado? É necessário, né? Então, em primeiro ponto, líderes qualificados. Em segundo ponto, são líderes responsivos. Que é o quê? Existe uma cultura muito grande de, após a eleição, a pessoa some, né? Então, as pessoas têm essa percepção assim, só aparece aqui de 4 em 4 anos, né? Quando tem eleição, só precisa de mim quando precisa do voto. Eu só valho um voto. Depois que eu apertei lá na urna, eu não tenho mais valor. Percepção do cidadão eleitor, um pouco essa. Mas por quê? Porque o líder não se comunica, ele não responde, ele não tem essa responsabilidade de devolver o resultado do que ele prometeu, né? E do que ele está fazendo, né? Durante o mandato. Então, líderes qualificados e responsivos. Assim, a gente resolveu formar um hub que concentra informações e serviços políticos, né? Porque a gente vai te dar informação para você saber o que você está fazendo e vai te dar serviços para qualificar a sua atuação, certo? Então, trabalhar nessas duas vertentes são 5 pilares essenciais que eu criei para a metodologia política das coisas, que é o quê? Você tem que ser um líder com formação, é necessário que você saiba o que você está fazendo. Mas eu vou ter assessores, etc. Mas até para você
escolher assessores qualificados e corretos para aquela função, você tem que ter um mínimo de formação. Você tem que entender o mínimo de política, não precisa ter toda a teoria política, óbvio que não, mas você precisa entender o mínimo da estrutura do Estado, você precisa entender o mínimo de um processo legislativo, o mínimo da função da gestão pública, o mínimo da legislação, entendeu? Porque os teus assessores, eles vão saber disso a miúde, todos os detalhes, mas você precisa ter uma noção para poder se mexer, se movimentar. Então, trabalhar todos os assuntos necessários para que você seja um líder político, né? Primeiro pilar, formação. Segundo pilar, a gente tem a construção e manutenção da imagem. A gente vive no mundo da imagem, da comunicação, é um mundo imagético. Você tem que trabalhar a sua imagem pessoal e política o tempo todo, né? Você tem que trabalhar e comunicar, né? E essa imagem passa pelo seu vestuário, pela sua fala, pelo seu comportamento, pelas pessoas que trabalham com você, que tem que estar afinadas com essa imagem, que é a sua imagem política, né? Então tem que ter esse afinamento, imagem pessoal e política. Então, formação, imagem. Terceiro ponto, o bem-estar. Bem-estar tem a ver com produtividade, performance. Você ouve muito falar, né? Líder de alta performance, isso vem muito do atleta, né? Atleta de alta performance. Então, um líder político também tem que ter cuidado com o seu bem-estar e essa alta performance. Eu descobri a importância disso quando eu própria, como consultora, depois de muitos anos trabalhando, usando o cérebro e o corpo até o limite, né? Eu conheci uma profissional fantástica, né? Que trabalha com medicina preventiva, faz parte da nossa equipe de parceiros, depois a gente vai conversar sobre isso. E ela disse que você precisa trabalhar o seu corpo para responder à sua mente. E a gente trabalha com uma coisa altamente estressante. Quando você é líder político, você está o tempo todo exposta, você tem um ritmo de trabalho diferenciado, você tem um estresse acumulado. Então chega um ponto que você não vai mais conseguir trabalhar isso e ter uma performance de qualidade se você não tiver saúde física e mental. Então a gente trabalha esse ponto também de bem-estar físico e mental para a sua liderança política. O quarto ponto é o planejamento, né? Esse é o que engloba todos os 5, mas o planejamento, planejar a sua carreira política, planejar a sua eleição, planejar o seu mandato, certo? Você planeja desde o simples até o complexo, tudo deve ser planejado, porque você tem que ter uma atuação qualificada e responsiva. Você não pode acordar e chegar para a sua equipe e dizer assim, como é que a gente vai trabalhar hoje? O que tem para fazer no mandato? Não, você tem que ter uma linha mestra de qual é o seu projeto político, como é que você vai trabalhar a sua campanha dentro desse projeto político, como é que você vai trabalhar o seu mandato dentro desse projeto. Então, o planejamento estratégico, certo? E o quinto ponto, a sua comunicação, que é o essencial e que vai trazer essa ponte entre você e o cidadão, o seu futuro eleitor, certo? Esse diálogo constante. A relação de representação política ela é uma relação dialogada. Se ela não for dialogada, ela se extingue. Por isso que tem gente que não entende, por que eu não fui eleito de novo? Só faltou não sei quanto de votos, só isso. Não, não é uma questão numérica. É uma questão que você precisa dialogar com as pessoas constantemente para trabalhar isso, entendeu? Então a gente tem o modelo de consultoria da política das coisas é um modelo baseado nesses 5 pilares, certo? Formação e informação, imagem, bem-estar, planejamento e comunicação, certo? A gente tem uma equipe de profissionais e de parceiros que trabalham esse ponto, a gente tem consultores de imagem, a gente tem especialista em comunicação, certo? Para trabalhar desde uma oficina de comunicação para você aprender a se comunicar, como eu estou fazendo aqui com você no vídeo, nas redes sociais, com a linguagem da rede social, a linguagem da TV, a linguagem do rádio, a linguagem pública, discursiva. Isso é trabalhado, como é que você se comunica verbalmente e não verbalmente. A gente tem profissionais que vão trabalhar o planejamento estratégico, tenho eu e tem profissionais parceiros. A gente tem profissionais da comunicação, que tem jornalistas, publicitários, que vão trabalhar a parte da sua comunicação, entendeu? E a gente tem profissionais de saúde, medicina preventiva, que trabalham essa sua questão de bem-estar e performance, certo? Então, política das coisas é isso. Ela é um resultado dessa observação de que o mercado está mudando, e não só o mercado, a sociedade está mudando, o mercado de consultoria política e a sociedade, porque um responde ao outro.
E se isso tudo está mudando, por que você, líder político, não tem que mudar? Você precisa mudar. Precisa de uma nova geração de líderes políticos. Os cidadãos já estão dizendo isso nas urnas há algum tempo. Então a gente tem que prestar atenção. Ok? Que mais? E é isso. Em suma, a política das coisas é isso e a gente está aqui para ajudar vocês no que for necessário. Tá bom? Grande abraço.